Bom dia, a gente vai para mais um podcast do Pele, Papo e Ponto. Não esqueça de curtir, deixar a sua curtida aqui no vídeo e encaminhar esse vídeo para quem tem medo de anestesia. Hoje a gente vai falar desse assunto tão sensível para muitas pacientes, principalmente para aquelas que vão pela primeira vez para o centro cirúrgico. Elas morrem de medo. Então hoje o Flávio, meu companheiro há mais de 15 anos, eu conheço ele há muito tempo. E há 10 anos a gente vem nessa vida de anestesia, junto com cirurgia plástica. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema. E muitas pacientes têm dúvida. Prazer, Flávio. Bom dia, Prazer seja é meu, bem-vindo. Ju. Muito obrigado por estar aqui. Realmente a gente já está aí há muito tempo nessa caminhada, já passamos por muita coisa. Vou passar um pouquinho da experiência aí, dar umas dicas para as pacientes ficarem mais tranquilas nas próximas cirurgias. Legal. Ele é formado na UFTM, foi onde eu o conheci, em Uberaba. Depois ele veio fazer a especialização em anestesiologia aqui na Santa Casa de São Paulo. Então, me conta um pouquinho, Flávio. Como que... primeiro que, né, eu tenho que te agradecer por todo o cuidado. O Flávio, ele é extremamente cuidadoso com os pacientes. Então, ele segue a mesma linha que eu sigo, que é o do cuidado, da segurança e da atenção. E me conta um pouquinho sobre cada anestesia. Vamos falar um pouquinho delas de forma separada. Vamos lá. Anestesia é muito ampla, tá? A gente não tem só um tipo de anestesia, a gente tem vários tipos. Para a cirurgia plástica, mais especificamente, o que é mais comum é a gente fazer anestesia geral, tá? Com anestesia geral, para a cirurgia plástica, a gente pode combinar outro tipo de procedimento. Peridural, hack, que é o que mais frequentemente eu faço na minha prática, tá? Então, assim, a gente tem uma gama de procedimentos que a gente pode fazer para otimizar o resultado do paciente na cirurgia, no pós-operatório, para ele ficar mais confortável, ter menos dor no pós-operatório, ter uma recuperação mais tranquila possível. Então, assim, a grosso modo, o que a gente faz para a cirurgia plástica, anestesia geral, que pode ser combinado com hack, peridural ou não, dependendo do caso. Tá? Hoje, o que eu mais vejo, assim, quando eu abro caixinha de pergunta, é o medo da anestesia geral. E eu sempre falo para elas, vocês deveriam ter medo da anestesia local e não da anestesia geral. Né? O medo da anestesia geral, assim, ele é justificável, tá? Pelo passado da história da anestesia. Antigamente era um procedimento muito arcaico, um procedimento sem grandes recursos, que era uma incógnita mesmo, né? O paciente não sabia o que ia acontecer. Isso eu falo há 40, 50 anos, não é um passado muito, muito distante, né? Hoje em dia a gente tem muito recurso, a gente consegue otimizar o resultado, fazer com extrema segurança, tá bom? Então, o medo em si é justificável pelo passado, mas hoje em dia a gente tem uma segurança, assim, é extremamente seguro que a gente consegue dar um ótimo resultado para os pacientes, principalmente em cirurgias eletivas, como são as cirurgias plásticas, cirurgias plenamente programadas, que a gente tem uma visão geral do visão paciente geral antes, do paciente, né? A gente consegue pedir exame, programar avaliação com outras especialidades, cardiologia, endócrino, por aí vai. Então, o resultado hoje em dia ele é extremamente seguro, tá? Então, tem um viés ali do passado, mas hoje em dia a gente consegue trazer o melhor resultado para o paciente, com extrema segurança. Não. E só para vocês entenderem, quando eu comecei minha carreira, eu comecei em hospitais bem menores. Isso influencia muito, né? Na condução da cirurgia e da anestesia. Então, hoje, né, nos excelentes hospitais que a gente opera, tem tudo. Tem todo monitor cardíaco, tem monitor respiratório, tem a parte de temperatura da paciente para saber se ela está com uma temperatura adequada. Isso ajuda quando a paciente vai despertar, ela despertar de uma forma mais rápida, diminuir sangramentos, diminuir complicações. Então, a gente sabe que o paciente faz temperatura baixa durante o procedimento, então abaixo de 35, de 34, a chance de trombose aumenta muito. Então, todos os fatores de hoje, eles são muito controláveis e são positivos para uma excelente recuperação. Claro, a gente está falando de hospitais excelentes, né? Então, a anestesia também mudou muito, né, ao longo desse tempo.
de como a gente aborda todo, né, o paciente como um todo. E é o que o Flávio falou, a gente se prepara, não é uma cirurgia de urgência. Então, vai suspender medicação quando, né, precisa, vai, enfim, pedir os exames, vai encaminhar para algum especialista quando necessário. E tudo isso aumenta muito essa questão de segurança. Quando que você opta por associar anestesia? Tá. A opção por associar uma outra anestesia, no caso a RAC, né, associada à anestesia geral, para mim é quando o procedimento vai causar mais dor ao paciente, tá? Na cirurgia plástica, quando vai ter abdominoplastia, tá? Que vai fechar a musculatura ali, a diástase abdominal, isso aí geralmente é um ponto importante de dor para o paciente, tá? Então, eu opto por associar. Ou então, quando vai ter lipoaspiração, uma lipo mais intensa, uma lipo grande, que o paciente sai com mais... Pode sair com mais dor, tá? Não que a gente não consiga controlar só com anestesia geral. A gente teve um caso recente, né? O último, né? O último caso, na homem. verdade, que era um paciente que já tinha tido uma complicação da RAC, né? Que é a cefaleia pós-RAC. E a gente optou por fazer somente anestesia geral para não ter o risco dele ter essa complicação novamente. O paciente saiu super bem. Assim, a gente consegue controlar. Só que eu acho um pouco melhor quando a gente faz associação com a RAC anestesia. Tá? A gente consegue colocar medicação ali que vai ficar agindo por 24 horas no corpo do paciente. Então, tende a ter um controle, eu acho que tende a ter um controle melhor, principalmente no pós-operatório. É assim, esse homem especificamente, ele evoluiu muito bem, né? De forma muito favorável. Ele tá muito bem, sem dor. Homem já é um pouquinho mais sensível a desconforto, né? Mas ele evoluiu muito bem, assim. Ele, em momento nenhum, ele queixou de grandes dores e até me surpreendeu, porque a gente tá tão acostumado a fazer essas anestesias duplas, né? E a recuperação das pacientes são tão boas. É muito engraçado que eu ligo para elas no final do dia, né? Da cirurgia. Até porque é o momento que elas estão mais acordadas, né? Depois da anestesia, até chego a falar com elas, mas a grande maioria tá em outro planeta. Nem lembra. Não lembra muito, né? Por conta da anestesia mesmo. E aí eu ligo pra explicar como foi o procedimento, tudo, né? Aí eu falo, você lembra que eu já te falei isso? Não lembro. E aí, tá com dor? Nossa, eu tô com zero dor. Ai, nossa, se eu soubesse, eu tinha feito antes. Eu falo, então amanhã a gente se fala. O que a gente observa, né? Paciente, principalmente pós de lipo, né? Lipo maior, assim. O paciente fica com uma sensação de dor, como se fosse uma dor muscular, se tivesse feito um exercício mais intenso, tá? É isso que muitos relatam, assim. Eu fiz... É como se eu tivesse feito um exercício mais intenso. Uma musculação, tá? Né? Troca exato, de treino, mais pesado. Exato. Então, assim, isso é algo tolerável, tá? Não é um caso que o paciente fica chorando, você vê que, às vezes, quando tá com uma dor mais intensa mesmo, o paciente fica com pressão mais alta, frequência mais alta. Isso é o que a gente não quer. O que a gente quer é essa sensação relativamente confortável, que o paciente tem uma dor muscular, algo ali, que a gente consegue manejar nas primeiras 24 horas, depois em casa, conforme vai desinflamando, o paciente vai ficando mais tranquilo. Exato. As pacientes morrem de medo da lipoaspiração, né? E aí eu brinco que é isso, assim. Para paciente que já treina, é uma recuperação muito boa. Porque é troca de treino, é isso, né? Sim. A dor muscular mesmo. Esse é um dos medos que elas têm. Eu vou sentir muita dor. Primeiro que dor é muito subjetivo, depende de cada paciente, né? Tem paciente que é mais chorona, tem paciente que é mais tolerante a desconforto. Mas eu vejo nitidamente que quem treina tem uma outra recuperação. E a RAC melhora muito essa questão, esse conforto no pós-operatório, né? Não é que ela não vai ter esse desconforto quando ela se mexer, se mobilizar. Mas segura bem esse desconforto maior, né? No pós-anestesia. Isso que você falou, assim, é muito importante mesmo. A questão da dor é algo individual. Eu posso fazer o mesmo procedimento que você e ter menos dor ou mais dor. Mesmo tendo sido feita a mesma técnica anestésica, a mesma estratégia perioperatória. Mas é algo individual. Então, assim, pode ser que eu tenha mais dor e você não, tá? Então, isso também, depois a gente vai ajustando tudo para o paciente ficar o mais confortável possível. Exato. Não é um método de comparação, né? É muito individual mesmo. A gente falou bastante sobre anestesia geral, RAC, peri, né? Mas tem uma diferença técnica dessas anestesias, né? É bom explicar para quem
nunca teve contato com esse mundo da anestesia, o que diferencia a anestesia geral, da RHAC e da PERI na forma de execução, né? Tá. A RHAC e a peridural são anestesias no neuroeixo, que a gente fala, né? A gente injeta a medicação através dos espacinhos que tem ali na coluna vertebral para o paciente para a gente conseguir a analgesia, tá? Agora, a anestesia geral em si, ela requer que o paciente esteja dormindo de forma completa, tá? Então, a gente vai controlar também a ventilação do paciente. A gente vai fazer a intubação, no caso, que é o mais frequente, tá? Após o paciente dormir. Então, assim, a grosso modo, a RHAC e a peridural são anestesias que a gente consegue... a gente tem uma limitação maior de área, tá? Principalmente a RHAC, geralmente, do umbigo para baixo, onde que ela mais é utilizada, onde que ela mais atua, tá? Agora, a anestesia geral, a gente consegue abranger para cirurgias de todo o corpo, de forma geral. Tá? A RHAC, inclusive, é muito comum na gestante, né? Que Exato. é aquela anestesia das costas. E a PERI é um pouquinho mais alta, né? A PERI a gente pode fazer em todo o segmento da coluna vertebral, tá? Agora, a RHAC em si, a gente faz ela mais baixa mesmo, tá? A nível lombar. A grande diferença, quando os pacientes falam, eu vou receber RHAC, eles ficam às vezes meio assustados, principalmente mulher que já teve filho. Por quê? Porque durante a cesárea, o paciente está acordado, tá? A gente não ceda durante a cesárea, porque por conta do bebê, neném, né? Pode passar medicação via placenta para o bebê. Agora, no caso da cirurgia plástica, a gente quer que o paciente esteja confortável. Então, a gente faz uma sedação antes de fazer o procedimento, antes de fazer a RHAC. E eu falo que a partir dali o paciente já não vai lembrar de nada, tá? Fez a sedação, a gente vai sentar o paciente, ele provavelmente a partir daí já não vai lembrar, não vai ter memória. E a gente limpa as costas ali, examina e faz a picadinha da RHAC. A partir dali, depois a gente vai partir para anestesia geral. Elas morrem de medo quando eu falo assim, olha, vai fazer a RHAC, aí elas já... Porque elas Abre lembram o olho, lembram da gestação, né? Porque ela tá acordada, né? Mas é muito diferente. Eu falo isso para elas. Eu falo, olha, dessa vez você vai dormir, você não vai ver essa picadinha nas costas, não vai dar notícia de nada. Tem que ser um procedimento realmente confortável. Exato. E assim, a gente confirma depois com o paciente, né? A gente pergunta, e aí, lembra? Principalmente o paciente que estava com mais medo. E aí, você lembra da picadinha? Lembra de sentar? O paciente nem lembra, não né? lembra de nada. E hoje tem uma anestesia geral que, na verdade, não é que ela é diferente, ela só é feita de uma forma diferente, né? Que é com a máscara laríngea, né? Exato. A gente acaba que utiliza, só para o paciente entender, quem vai ouvir, a gente tem duas formas de ventilar o paciente na anestesia geral, tá? Uma é aquele tubinho, que é o mais tradicional, que o paciente vai ver quando tem alguma cena de filme, novela, que o paciente está lá internado, está com um tubinho na boca. Um outro é um outro dispositivo chama máscara laríngea. A grande diferença dos dois é que o primeiro, que é o tubo, a gente insere ele até a traqueia para ventilar o paciente e a máscara fica só na cavidade oral, fica só na boca. O que isso vai mudar para o paciente? Um é menos invasivo, o outro mais invasivo. O tubo a gente vai precisar de mais medicação para poder passar, porque tem um estímulo maior, né? Incomoda mais o paciente, agora a máscara não. Então, a gente vai utilizar a máscara em procedimentos mais curtos, mais tranquilos. Na nossa rotina, é a prótese de mama, né? Que a gente utiliza. É bom só lembrar, só pontuar, né? Que a máscara, como ela desacopla, então a paciente tem que ficar numa posição, né? Sim, e não dá para... Não vai permitir mudar o decúbito, mudar a posição do paciente, ter grandes mudanças ali, porque pode prejudicar. Mas, igual eu falei, assim, na nossa rotina básica, é a prótese de mama, a prótese de recuperação rápida que a gente utiliza. Isso, né? Que o paciente não fica com aquele desconforto da passagem do tubo na garganta, bem né? menos, exato. Só que também não pode ser usado quando o procedimento é muito longo, né? Exato. Habitualmente, assim, 2, 3 horas ali já seria o limite, tá? Perfeito. Aí, se por acaso se estender, a gente tem que mudar a técnica. E voltando àquela questão que eu falei da anestesia local, né? Que eu falo, olha, vocês precisam ter mais medo da anestesia local do que da anestesia geral. Muitas pacientes querem saber sobre a hidrolipo.
né? E aí fazem no consultório, sem nenhuma segurança. Então, se tiver qualquer complicação, qualquer reação, não tem o mínimo suporte para, né, para atender esse paciente. É um procedimento que, por ter uma anestesia local, ele não faz um bloqueio intenso ali de dor da região. Então, o paciente sente mais desconforto. Sim. Obviamente, a pessoa que está fazendo não pode aprofundar muito o nível da lipoaspiração. Fica aquela lipoaspiração superficial, com mais risco de assimetria e fibrose. E, geralmente, não tem os cuidados que, né, precisam em relação ao pós-operatório, como drenagem, compressão e uma boa assistência em relação a esse pós-lipoaspiração. Então, não é um procedimento que eu indico para nenhuma paciente, porque é um procedimento de alta taxa de complicação e alto índice de óbito. E aí, a gente vai para essa parte da anestesia, né? Quando eu falo que a anestesia local é mais perigosa que a anestesia geral. Exatamente porque ela intoxica com muito mais facilidade, né? Sim. Quem está fazendo provavelmente não tem uma área, vai fazendo uma área grande, vai tentar anestesiar toda a área ali. Então, pode chegar num limite ali de anestésico local que foi infundido, que pode vir a causar intoxicação. E isso, a intoxicação, você pensa numa clínica que não tem recurso, o paciente não está monitorizado. Não tem anestesista, geralmente, não tem, né? Geralmente não tem. É quem está fazendo o procedimento ali que vai fazer a infiltração do anestésico local. Intoxicação de anestésico local, assim, ela é dramática. O desfecho é parada cardíaca. Tá? E geralmente é reversível. Né? Assim, demora muito tempo. Tem algumas táticas para reverter, mas você tem que estar em hospital, tudo. Agora, numa clínica que já não tem estrutura, você tem não que vai ter conseguir. Conhecimento para começar, né? E geralmente quem faz, eu falo como cirurgiã, né? Você sabe a quantidade anestésica que você pode fazer, por segurança, tudo mais. Daí há uma complicação dessa anestesia, a reversão disso tudo, a gente vai para algo muito mais, né? Da parte da anestesia mesmo, está muito mais acostumado com essas doses, medicações, né? De reversão e tudo mais. Então, elas não imaginam o risco que elas correm quando elas falam assim: eu tenho tanto medo, mas você não faz um consultório? Então... eu falo assim, o procedimento local mais seguro para você fazer é o centro cirúrgico de um hospital terciário de qualidade, né? Claro. Que foi o que a gente foi buscando ao longo do tempo. Então, assim, tá bem assistido num bom hospital que tem UTI preparada, caso tenha uma intercorrência, com toda a monitorização possível no centro cirúrgico, isso é essencial para garantir a segurança, né? O básico. A gente não quer passar perrengue, não quer que a família passe aperto também, o paciente. A gente quer o máximo de segurança possível para chegar em casa, dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro ali. Você fez o melhor, né? Que fez o melhor, que fez o mais correto para o paciente. Não, e o tanto que deve ser triste é essa questão, né? De você, né, causar um dano, deitar e falar, poxa, foi um erro meu, eu sabia que estava errado e mesmo assim a paciente complicou e evoluiu mal. Então, é uma questão de realmente ter a consciência tranquila de que a gente está fazendo o melhor para o paciente, né? Sim, sem dúvida. Todo mundo tem medo, né? Principalmente depois que a mulher se torna mãe, ela tem mais medo do que o habitual. Essas pacientes, elas chegam com muito medo no hospital, né? E aí, elas podem pedir, às vezes, o pré-anestésico para diminuir um pouco a ansiedade. Mas o quanto essa ansiedade interfere na hora da cirurgia mesmo? No intraoperatório em si, pouco, tá? Quase não tem efeito. Acho que o que a gente mais percebe, o medo exagerado ali, é o paciente ter uma descarga adrenérgica, a gente não conseguir iniciar o procedimento de forma tranquila, não conseguir pegar uma veia. Isso você começa a errar, porque o paciente já está com as extremidades todas frias, não tem vaso, ele não consegue achar a veia. O paciente vai ficando com mais medo, vai só escalonando, né? A gente tem tática para tentar reverter isso. Quando o paciente já informa para a gente que está com medo, está mais ansioso, ou a gente percebe, o que a gente faz? A gente faz a medicação pré-anestésica no paciente, tá? Geralmente, a gente faz no quarto, a gente prescreve, a enfermagem faz a medicação logo antes de descer para o centro cirúrgico,
paciente fica lá aguardando um tempinho, a hora que vai chegar na sala, o paciente está confortável, está dormindo, tranquilo. A gente consegue iniciar o procedimento com máxima tranquilidade possível. Tá? Isso tem ajudado bem a gente. A gente não faz em todos, a gente faz quando realmente precisa. Se o paciente deseja, a gente intervém dessa forma. Mas não é isento de risco, né? Não é isento de risco também, porque é uma sedação. Claro. Só que intramuscular, geralmente é uma picadinha no bumbum, o paciente recebe da medicação. Só que o que eu sempre oriento, deixa o paciente na recuperação da anestesia, aguardando, monitorizado e com catéter de oxigênio, se for necessário. Perfeito. Então, a gente fica observando enquanto a gente está terminando de preparar a sala cirúrgica para começar o procedimento. Deu tudo certo, a gente vai lá, pega a veia do paciente e começa o procedimento, segue a nossa rotina de forma habitual. Dessa forma, ele já está muito mais tranquilo, né? Muito mais. Tem paciente que já não lembra mais. O que você acha que mudou? O que você acredita, né, que mudou quando a gente fazia as cirurgias lá no começo das nossas carreiras em hospitais menores para esses grandes centros? O que você percebe na recuperação do paciente? Nos hospitais menores ali que a gente ia mais no começo da carreira, a gente tinha uma qualidade de medicações. A gente tinha menos acesso às medicações melhores, né? Vamos falar assim. Era uma anestesia geral baseada em gás, né? A gente começava o procedimento ali de forma habitual e depois mantinha só com o gás através do tubo que ele ia respirando. Isso, geralmente, o paciente acordava, cirurgias longas principalmente, o paciente acordava mais agitado, se debatia um pouco mais, acordava mais confuso e demorava mais para recuperar a consciência, tá? Associado a isso, a gente tinha a questão da hipotermia, que você já comentou. Muitas vezes não tinha recurso de manta térmica, o paciente ficava mais gelado, né? mais gelado. Isso demora o paciente a acordar um pouquinho mais. Hoje em dia, a gente faz basicamente uma anestesia venosa, fica recebendo a medicação em infusão contínua ali pela veia. Essas medicações, a gente fala que é uma meia-vida com texto sensitiva curta, então elas são eliminadas rapidamente do organismo, 5, 10 minutos depois que a gente parou de infundir. Então, o paciente tende a acordar mais rápido, tá? E acorda super bem. A gente vê o paciente ali na recuperação, 20, 30 minutinhos depois, o paciente conversando, perguntando às vezes do familiar, se deu notícia ou não. Então, assim, a gente percebe que a recuperação em si, ela é mais tranquila. O paciente acorda normotérmico, com a temperatura adequada. E, assim, você vê o paciente, assim, um ar de tranquilidade mesmo, né? Isso é bem satisfatório. Você vê o paciente acordando de forma colaborativa, pra gente é muito bom. Pra anestesia é excelente. Eu trabalhei, né? Nós trabalhamos no SUS muito tempo. E, nossa, eu lembro quando eu tava no hospital, fazendo uma abdominoplastia, eu nunca esqueço desse dia, assim. A gente tava com um anestesista que ele não era tão colaborativo, assim. E na hora de estubar, eu tinha acabado de fazer a aplicatura toda, né? Fechar toda a musculatura, era um pós-bariátrico. E esse paciente acordou, já era um pouquinho mais cheinho. Esse paciente acordou se debatendo e eu era a única residente da sala, não tinha mais ninguém, todo mundo já tinha ido embora. Para eu segurar esse paciente, ele acordou muito, muito agitado. Eu lembro que essa cena, assim, e eu pedi, pelo amor de Deus, para o anestesista sedar o paciente de novo, porque eu falei, meu Deus, vai arrebentar tudo que a gente acabou de fazer, né? E isso não foi um momento único, assim. Acontecia diversas vezes, até por conta dessa anestesia, do gás e tudo mais, né? E eu lembro quando eu comecei a fazer cirurgias em hospitais melhores e que, ao tirar minha luva, praticamente, a paciente já estava acordando, eu falava, é sério? Já acordou? Meu Deus, é muito rápido. Assim, muda da água pro vinho, Total. né? E a recuperação do gritante, paciente, né? Ela acorda com menos dor, né? Porque você imagina você acordar se debatendo. Você acabou de operar e você acordar fazendo toda a contração da musculatura, não sei o quê. Então, acordava com muito desconforto. Hoje em dia, assim, tem sido muito melhor ter todos os despertares, né? E esse é um dos medos dos pacientes, né?
E se a paciente acordar durante o procedimento? Esse é um medo, né, delas. Exato, sim. Isso é uma preocupação que a gente tem e o paciente tem também, porque tem internet, tem Google, o paciente vai lá, procura, sabe quase tanto quanto você, né? Hoje em dia, em todas as cirurgias que a gente utiliza um monitor, que a gente vai monitorizar o sono do paciente, ele chama BIS. Perfeito. São 4 eletrodos que a gente coloca na testa do paciente, tá? E ele, através de uma análise, ele dá uma escala numérica pra gente. Isso a gente consegue inferir a profundidade do sono. Então, a gente tá ali durante o procedimento, tá? Tem variação de estímulo, tem a hora que tem mais, causa mais dor, tem a hora que causa menos. Então, assim, essa escala numérica vai variando. O paciente poderia superficializar ou pode aprofundar demais o sono. Então, através dessa escala, a gente consegue controlar a quantidade de medicação que a gente faz no paciente. Perfeito. Com isso, a gente diminui muito esse risco, né, do paciente acordar durante o procedimento. Eu, particularmente, nunca tive nenhum caso, sei de colegas que já tiveram, mas a gente toma todo o cuidado e o fato dele ter tido um caso ali, eu sei de colega porque aconteceu que perdeu a veia durante o procedimento, que é o que mantém a sedação, a anestesia, né? Então, assim, pode acontecer? Pode, é extremamente raro, tá? Com esse monitor, assim, ajuda a gente. Eu sou super fã. Eu Mudou muito, né? Também, eu não gosto de anestesiar sem. Quando tô sem, me sinto meio órfão, assim. Às vezes tem cirurgia que você não consegue usar. Por exemplo, quando vai fazer lifting facial, né? Você fica... Eu me sinto meio órfão, assim, meio perdido. Mas, assim, a gente relembra da nossa época de residência, que não tinha esse monitor e... Toca o barco. O risco é maior, né? E assim, esse monitor, né? Ele fica, né, geralmente na testa do paciente. E aí, ele faz toda essa monitorização. Então, o Flávio, ele sabe muito antes da paciente acordar que ela vai acordar. Porque o monitor, ele já começa a se movimentar para esse sentido. Então, ele fala, a paciente está acordando. Não, pode começar que a anestesia tá ok, a paciente está com um sono bem profundo. Então, consegue ali ter essa certeza que o paciente não vai acordar no meio do procedimento. Existem algumas anestesias, como a RAC com sedação, que geralmente pode acontecer, né? Sim, Ou a peri com sedação, né? Exato. O paciente... A sedação por si só, ela não vai garantir que o paciente... Durma profundamente. Por completo. Pode ter alguns momentos ali que ele forma memória, tá? Aí, assim... a gente tenta controlar fazendo medicações que podem causar amnésia no paciente. Mas a sedação por si só pode ter esses momentos, tá? Eu sempre comparo a sedação para o paciente ter mais noção do que é o procedimento da endoscopia, né? Que é um procedimento mais frequente que muitos já fizeram. Então, às vezes, tá ali na endoscopia, tá fazendo, abriu o olho, formou memória daquele momento e logo voltou a dormir, tá? Então, assim, a sedação por si, o paciente vai estar dormindo, mas em alguns momentos pode ter um despertar breve ali. Por que a gente opta por fazer anestesia geral, geralmente, né? Por exemplo, na lipoaspiração das costas. Tá. Pra gente é muito importante o conforto do paciente, né? Ele tá dormindo, confortável, não ter esses momentos de lembrança que podem acontecer. E também o relaxamento muscular. Para o cirurgião também é importante. Muito. O paciente não mexer, Nossa. isso... Não, imagina eu numa lipoaspiração Exato, e o paciente assim, se traumático, mexendo. Né? Então, assim, o paciente não se mexer é uma segurança também para o cirurgião, para a equipe inteira. A gente não quer que a hora que está lá passando a cânula, o paciente se mexa e tenha risco de perfurar algo que não deve. Com né? certeza. Então, além do conforto do paciente, a segurança do procedimento em si para o cirurgião. Sem contar que ele tá de barriga para baixo, né? Então, ele não respira de forma adequada, né? Exato. Então, assim. alguém precisa respirar por ele e esse alguém é o aparelho, né? Através do tubinho lá da anestesia geral que a gente passou lá no começo do procedimento. Isso é muito importante, porque é isso, assim, acho que quando a gente explica os procedimentos, né? Por que a gente faz, né, tal anestesia, não faz tal anestesia, o paciente fica mais tranquilo, mais seguro. E esses medos, eu brinco que o medo... a paciente sempre vai ter, né? Eu posso orientar, melhorar,
enfim, deixá-la mais tranquila, passar segurança, mas o medo é dela. E é ela que precisa trabalhar esse medo. E como ela vai trabalhar esse medo? Com conhecimento, né? Sabendo dos procedimentos, sabendo o que é o melhor. Eu acho que todo mundo tem medos e que eles precisam ser vencidos para uma cirurgia acontecer de forma positiva. Vai ter medo de qualquer jeito, mas quando eu falo vencido, é de não ter o pensamento negativo e se apegar só aos pontos negativos. Ai, meu Deus, e se eu morrer? Ai, meu Deus, e se eu acordar? Ai, meu Deus, e se eu não acordar? Ai, meu Deus. Então, assim, isso é muito importante, né? A paciente saber de todos os passos, né? A gente tenta trabalhar o medo do paciente também na avaliação pré-anestésica, né? Antes da cirurgia, um dia antes, eu ligo pro paciente, a gente bate um papo ali, fica uns 10 minutinhos conversando, tira as dúvidas, deixa o paciente bem à vontade para poder falar o que ele quiser, né? Pego todo o histórico do paciente para ver os pontos de atenção que você tem que ter durante o procedimento, esclarecer algumas coisas para o paciente, né? E ali já começar a trabalhar a questão do medo, deixar o paciente seguro, falar o que vai ser feito, deixar tudo o mais tranquilo possível para o paciente chegar no outro dia e ir tranquilo para a cirurgia, sabendo que está fazendo um procedimento super seguro, né? Para não ficar tirando dúvida ali no momento da maior ansiedade também, né? Assim, é muito ruim você chegar faltando 10 minutos para o procedimento, você começar a querer tirar as dúvidas que você não teve oportunidade de tirar, né? Então, Sim. a gente fala antes com o paciente, deixa o paciente à vontade para se lembrar de algo, quiser ligar, mandar mensagem, para a gente poder tirar as dúvidas e o paciente ficar o mais tranquilo possível, né? E a mesma coisa com o familiar, né? Eu sempre me disponho a falar com o familiar durante a cirurgia, porque para ele é um momento único, né? Tá lá um parente querido, né? Tá sendo operado, você tá completamente no escuro. Aí, pelo menos, eu tô tentando acalmar. Tá tudo bem. Exato, falar que tá tudo faltando, bem, que tá tudo tranquilo. Quanto tempo falta para acabar a cirurgia em média. Assim, para a pessoa ficar mais tranquila possível também. Flávio, eu te falo como eu passei isso com o meu pai, né? E quando o meu pai fez uma cirurgia bariátrica para poder dançar a valsa da formatura comigo. Ele era tão obeso na época, ele tinha 165 quilos, que ele não conseguia se locomover bem. Então, ele não conseguia dançar a valsa. Em maio, né, do ano da minha formatura, ele optou por fazer a cirurgia bariátrica. Ele não ia estar exatamente como ele gostaria na minha formatura, mas ele ia estar bem mais magro para poder dançar essa valsa. E nesse procedimento eu fiz parte. Então, por mais que, né, naquela época não tinha WhatsApp, mas eu tava ali, minha família sabia que eu tava ali, que qualquer coisa eu ia falar, eu ia sair, enfim. Mas eles ficaram mais tranquilos porque eu estava dentro do procedimento, né? E já na cirurgia plástica, quando ele fez, acho que uns 2 anos depois, eu não pude entrar no centro cirúrgico. O cirurgião achou melhor eu não entrar. E hoje eu super entendo o cirurgião, porque é um procedimento, né? Uma lipoaspiração, tem o descolamento da pele, querendo ou não, é um ente querido nosso ali. E na cirurgia da bariátrica, quando eu entrei, meu pai já estava todo coberto, então eu não me atentei tanto que era o meu pai ali. Já na plástica, né? Todos aqueles grandes movimentos ali, talvez eu teria me assustado um pouco mais. E a gente ficou de fora, e aí passava, sei lá, 3, 4, 5, 6, 7 horas, nenhuma notícia. E aí eu subi, fui falar com a anestesista, né? Eu falei, olha, o que tá acontecendo? E eu lembro que era uma janelinha assim, a anestesista veio falar com a gente. Ela, não, olha, tá tudo bem, já tá quase acabando. Isso, mais umas 2 horas, assim. E aí o hospital chamou todos os familiares para se reunir no quarto. Medo, né? Não, eu falei, morreu, né? Meu Deus! Então, assim, essa questão de dar a notícia é tão importante. Eu acho que vivenciando o outro lado, assim, o quanto eu receber notícias teria deixado o meu coração mais tranquilo, da minha família também, e amenizado todo o sofrimento. Porque quem tá ali fala assim, meu Deus, já acabou? Porque acabou de dormir. O negócio acabou de dormir. O paciente, a gente fala que ele vai fechar e abrir o olho como se nada tivesse acontecido. Sono da beleza, né? Exato. Agora, pra quem tá ali de fora... Não passa. Não, e assim, você fala, mais ou menos 6 horas de procedimento. Só que é de procedimento. Então, ele vai chegar no centro cirúrgico, aí a gente vai preparar, posicionar na mesa, por conta, né, de escara, de trombose e tudo mais. Então, você posiciona, coloca a manta, coloca a meia, não sei o quê. Isso leva um tempo, entre 1 hora e meia de toda a organização.
Então, na cabeça do familiar, ele tá contando do momento que ele saiu do quarto. Uhum. E aí, ainda tem um tempo de recuperação da anestesia, ainda tem um tempo de transporte desse Sim, paciente sempre, até o porque sempre quarto. demora, né? Sempre demora. Então, eles ficam agoniadíssimos ali. Eles falam, meu Deus do céu, mas demorou muito. Eu falo, Aham. não, mas não demorou, foi super rápido. Porque até pra mim, né? Tipo, eles Aham. falam, ai, como você aguenta? Eu falo, meu Deus, mas pra mim passa tão rápido assim, né? A gente tá Horas- ali focado, né? e a hora que você tá passando, chegando no final, você tá ficando um pouco mais cansado, mas passa muito Aham. rápido, né? E mas nenhum procedimento é isento de risco, né? Nem da Não. cirurgia plástica, nem da parte anestésica. O que aumenta o risco da anestesia, né? Quais fatores aumentam esse risco? Uhum. Basicamente, doenças associadas, tá? O paciente, quanto mais comorbidade ele tiver, mais problemas de saúde ele tiver, maior vai ser o risco, né? Por isso, toda avaliação que você faz antes no consultório é importante, avaliação cardiológica, que porventura seja necessária, exames pré-operatórios, todos adequados. O que tiver alterado vai aumentar risco, né? Paciente que tem hipertensão, paciente que tem diabetes, paciente Rim único. rim É o que eu único, sempre recebo. paciente que possa, porventura, usar algumas outras medicações, anticoncepcional, que aumenta o risco de trombose. Então, assim, algumas coisas, elas aumentam o risco perioperatório, tá? Algumas situações aumentam esse risco. Mas a gente faz uma avaliação individualizada. Então, de acordo com a demanda, a gente vai guiar o paciente para o cardiologista, para o hematologista, para o endócrino, para o neuro, como a gente teve um caso recente de uma paciente que tinha epilepsia, né? São riscos pontuais que a gente vai avaliando e manejando procedimentos de acordo com esses riscos. Às vezes faz um procedimento menor ou muda a técnica anestésica. Perfeito, é isso mesmo. Em relação às canetas, o que mudou? Essas canetinhas de Isso aí é emagrecimento. o caos, né? Isso aí, pra gente, nos últimos anos, é quase algo proibitivo, assim, né? A gente fica em estado de alerta. Graças a Deus, hoje os hospitais já estão em alerta também. O grande risco dessas canetas para emagrecer, as duas mais famosas, Mounjaro e o Ozempic, em relação à anestesia, é que elas diminuem o tempo de esvaziamento gástrico. Então, assim, a comida fica mais tempo ali no estômago. E se a gente não percebe isso, se passa despercebido, o paciente não contou que fez uso, tem um risco que chama broncoaspiração, que é o paciente regurgitar e o conteúdo ir para o pulmão na hora da indução anestésica, principalmente. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo, tá? Hoje, como a gente já tem todo um preparo, você já pega os pacientes antes no consultório, que eles falam realmente se fez uso ou não das canetas, a gente consegue parar no tempo adequado. Qual esse tempo? Basicamente, o Mounjaro, 15 dias, o Ozempic, 21 dias. O ideal, tá? 3 semanas, né? O que eu falo para eles, né? Para 3 semanas que a gente tem mais segurança, né? Isso. Em casos selecionados, dependendo do hospital, a gente consegue fazer alguma outra conduta, que é fazer um ultrassom gástrico para ver se tem resíduo ou não. Na urgência, né? Na urgência, para ver se tem resíduo ou não no estômago e planejar o procedimento da forma mais segura para o paciente. Perfeito. E hormônio? O que muda na anestesia? Anticoncepcional oral, que é um tipo de hormônio também, aumenta o risco de trombose, né? A anestesia em si não vai mudar, tá? Mas aumenta o risco de trombose. A gente vai utilizar medicação no pós-operatório para diminuir o risco de fazer trombose. Ou então, durante a cirurgia, a gente coloca aquela meia elástica e o compressor pneumático para poder fazer uma massagem ali na panturrilha e também diminuir esse risco. Agora, anabolizante, que é algo que alguns pacientes utilizam também. Não tem nenhuma contraindicação formal à anestesia, tá? Não vai prejudicar a anestesia em si, mas pode causar alguns riscos para o paciente. Hipertrofia do miocárdio, risco de uma aterosclerose mais avançada. Você vê paciente Jovem, que usou né? jovem Com infartando, placa, né? né? Então, para anestesia em si, não, mas tem esses outros riscos que rondam ali o procedimento. Tá? O que eu percebo, assim, os pacientes que têm uma taxa muscular muito alta, a gente tem que fazer mais medicação, né? Porque eles consomem muito mais medicação, né? Não é um risco, mas é uma tensão, assim, né?
pacientes às vezes têm alteração do metabolismo hepático, então assim, a medicação pode ser depurada de forma mais acelerada, então a gente utiliza mais medicação durante o procedimento, tá? Não que ele não vá dormir, mas vai dormir à base de uma dose mais alta. E pode aumentar efeito colateral também. Demorar mais para acordar, né? Ficar mais sonolento no pós, né? Exato. Para mim, altera muito, assim. Porque tem essa questão da trombose, né? Principalmente quando a gente tem estrogênio, gestrinona. Aumenta muito a chance, né? De trombose no pós-operatório. Se for associado com anticoncepcional, pode aumentar até em 20 vezes, o que realmente é muito considerável. Então, os pacientes, eles precisam me falar quando eles estão usando qualquer tipo de hormônio, porque eles falam, meu bobeira é só uma oxa, de vez em quando, assim. Mas isso é muito importante para eu saber, porque a cirurgia já tem esses seus próprios riscos, né? Para que eu vou aumentar os riscos? Se eu posso suspender, se é algo oral, injetável, coisas nesse sentido. Quando é por chip, eu falo, olha, espera finalizar, porque a gente nunca sabe, né? O quanto esse chip ele está depositando no organismo. Eles falam, tem durabilidade de 1 ano. A gente vê que o paciente, mesmo depois de 1 ano, às vezes tem uma cirurgia com sangramento super aumentado. Agora, recente, a gente fez uma paciente que ela já tinha uns 6 meses que ela estava sem hormônio. Foi uma cirurgia extremamente sangrenta, uma lipoaspiração extremamente sangrenta. E ela nunca tinha feito nenhuma lipo antes. Então, você vê que tem um resquício de hormônio que não é controlável, né? Sim. Então, ele fica ali... subcutâneo, né? É subcutâneo, então você não sabe. Às vezes tem dia que vai depositar 20% da dose, ela vai ficar 10 dias sem depositar nenhuma dose, quando vê, tem mais 5%. Então, é muito irregular, né? Então, o ideal é que a paciente espere terminar todo o efeito, né, desse chip aí. E sempre comunicar. Então, para mim, interfere muito testosterona, gestrinona, estradiol na cirurgia por conta da trombose e sangramento excessivo, né? O paciente sangra mais que o habitual. E em relação a rim único, eu sempre pergunto também qual cuidado a gente precisa ter desse paciente, né? Assim, rim único é uma questão um pouco mais sensível, porque você tem que cuidar daquele rim, senão o paciente... Ele só tem aquele rim, Só né? tem aquele, se perder, entra em diálise e isso para o paciente é catastrófico, né? A gente evita algumas medicações, principalmente anti-inflamatório, que é uma medicação que pode causar algum prejuízo ali na função renal. E também sempre de olho na diurese do paciente, o tanto que ele está urinando, para poder fazer um balanço ali de forma mais adequada, o paciente não ficar muito congesto e por aí vai. Tá? Não é uma contraindicação, né? Mas é um fator de atenção. Sim, assim exato. como pressão alta, diabetes, eles não são contraindicação. Não é que o paciente que tem essas doenças, ele tem contraindicação, mas ele precisa estar extremamente controlado, né? Exato, assim, não é contraindicado, tem mais risco, mas a gente vai fazer da forma mais segura possível, né? Então, a gente vai sabendo toda da história, a gente vai se preparar antes e individualizar o procedimento ali, a anestesia, a cirurgia, para esse caso específico. Perfeito. E agora a última pergunta. Aliás, última pergunta não, penúltima pergunta. Se eu fiz uma anestesia hoje, quando eu posso fazer uma anestesia de novo? Quanto tempo essa anestesia demora para sair do organismo? Então, assim, não tem um tempo mínimo ali. Você pode... Eu já vi paciente, assim, não um caso de cirurgia plástica, paciente que foi anestesiado num dia e teve que ser anestesiado no dia seguinte por uma urgência, tá? Então, assim, não contraindica, tá? Poderia fazer mesmo num período muito curto, assim. Sempre pensando de caso para caso. Assim, não tem esse tempo mínimo. Igual eu falei anteriormente, as medicações hoje em dia que a gente utiliza, principalmente essas medicações venosas que ficam em infusão contínua, elas são eliminadas muito rápido do organismo, tá? Então, isso traz segurança para a recuperação do paciente. E se caso ele tenha que fazer um outro procedimento daqui, sei lá, 1 mês, não tem problema nenhum, tá? Super tranquilo. Da minha parte também, assim, né, depois de 1 mês, os riscos em relação à trombose, eles já estão voltando à normalidade. Ele passa a ter o risco habitual mesmo, né? E o que
prejudica, né, uma próxima cirurgia é o posicionamento. Exato. Então, o paciente colocou um implante, uma prótese de mama. Ela não vai poder ficar de bruço entre 2, 3 meses. Então, o paciente que fez uma rino ali, você não exato, vai virar apoiar ele o de bruxo. nariz. Exato, sim. Então, é muito mais posicionamento do que realmente da parte da anestesia, Sim, né? sem dúvida. Em relação a drogas, um conteúdo sensível. Isso é complexo também. Porque geralmente elas não me contam, tá? Elas só contam pra você. Geralmente contam pra mim. Porque o risco, elas acham que o risco de morrer com você é maior que comigo. Geralmente eu que sou O vilão. O vilão ali, eu que causo medo nas pacientes. A gente pede suspensão de pelo menos 15 dias, tá? Principalmente cocaína, que vai alterar, pode alterar a pressão de paciente, maior risco de arritmia, tá? Perfeito. Mas mesmo maconha, que é uma droga mais light em relação à cocaína, a gente sempre pede para o paciente parar pelo menos 15 dias. E o que ela interfere na cirurgia? Da minha parte, ela interfere muito em sangramento, né? Paciente que usa maconha sangra mais. Né? A mesma questão do paciente que usa anabolizante. Pode ter... utilizar a maior quantidade de medicação, tá? Ele vai ter um metabolismo mais acelerado. Então, seria basicamente isso. Perfeito. Tá? Agora, isso pensando em maconha e outras drogas. Mas a cocaína mesmo, que é principal, é risco de arritmia, infarto, fazer hipertensão durante o procedimento e por aí vai. Tá? Perfeito. Por isso que a gente pede sempre pelo menos 15 dias. A gente orienta. Se conseguir ficar mais tempo, melhor ainda, muito mais seguro. Excelente. E se você tivesse que dar um conselho para quem vai fazer a cirurgia pela primeira vez? Qual seria esse conselho? Converse com o anestesista, tá? Converse bem, tire todas as suas dúvidas. Se quiser, procure no Google tudo que você quiser e depois tire as dúvidas com o profissional que for te anestesiar, tá? Porque isso, sem dúvida, vai fazer você ficar mais tranquila no procedimento. Então, assim, tire as dúvidas. Procure. Hoje a gente não tem mais justificativa para não ter dúvidas, né? Você bota ali no chat GPT o que pode acontecer na anestesia. E aí a cabeça pipoca de dúvidas. Então eu falo que Exato. Não tem por que você ir pro procedimento, a hora que for dormir, resolver tirar suas dúvidas. Então, assim, a gente tem tempo, a gente se prepara. O paciente vai ter o telefone do anestesista, então conversa, tira as dúvidas que você vai super tranquilo pro procedimento. E se mesmo assim tiver com dúvida, tiver com medo, na verdade, a gente vai fazer o pré-anestésico ali, o paciente vai tranquilo, vai chegar dormindo no centro cirúrgico. E é o que eu sempre falo, né? O medo faz parte, afinal é algo desconhecido. De tudo que é desconhecido, a gente tem medo mesmo, que não pode ter pensamento negativo, porque... Parece que tudo atrai nesse dia, né? A tomada para de funcionar, o ar-condicionado que pega fogo, não sei o que não funciona. Medo vai ter, assim. Mesmo a gente, profissional médico, vai ser submetido ao procedimento, pra gente é um momento único. Você tá ali como paciente. Perfeito. Né? A gente também fica com medo. Então, o paciente que nem essa rotina, essa vivência de centro cirúrgico tem, né? Nunca entrou, às vezes, no centro cirúrgico, não sabe vai ficar com mais medo ser, ainda, né? Então, para ele é um momento único. Para a gente que está ali no dia a dia, trabalhando, a gente está ali todo dia, a gente já sabe o que vai acontecer. Agora, o paciente não, o familiar também não sabe, né? Exato. Então, assim, tentar deixar todos o mais tranquilos possíveis para o procedimento correr de forma mais natural possível. Perfeito. Nossa, conteúdo riquíssimo, ouro líquido aqui nesse conteúdo. É muito importante, né? Toda essa explicação para o paciente ficar mais tranquilo. Então, se você tem alguém que vai passar por procedimento e morre de medo de anestesia, morre de medo de não acordar, ou de acordar durante a cirurgia, tem medo de como vai ser, tem dúvidas de como vai ser, qual anestesia vai ser usada, encaminha esse vídeo, que esse vídeo foi muito legal. Eu quero te agradecer por toda a parceria. Eu sempre falo isso, mas trabalhar com você me deixa muito tranquila, porque... Eu sei o quanto você se dedica, né? Na hora de dar o conforto para o paciente. Realmente é o que eu quero oferecer. E você faz isso muito bem junto comigo. Então, eu tenho total tranquilidade de entregar as minhas pacientes nas suas mãos. Eu quero te agradecer por toda essa parceria durante esses 10 anos. Eu fico extremamente feliz, na verdade, de ouvir isso, né? O anestesista, ele é o profissional que está por trás ali. É o profissional que não tem o reconhecimento, né?
a gente ouvir de quem tá com a gente todo dia, fico extremamente feliz. Agradeço muito o convite por estar aqui, né? E certamente terão outras no futuro que a gente vai poder conversar mais. E você sabe que é uma corresponsabilidade, né? É. Então, quando eu entrego a minha paciente que confiou em mim nas suas mãos, eu preciso confiar em você na mesma proporção que ela confiou em mim. Então, eu te agradeço por todo esse trabalho que você executa. Eu fico muito feliz, de verdade mesmo. Você tem ciência disso, a gente conversa bastante, eu fico muito feliz. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu, Ju. E esse foi mais um episódio do Pele, Papo e Ponto.